Paz e graça para você. Sou o pastor José Francisco e quero te convidar para uma reflexão na palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 22, que nos diz assim: que quanto à conduta passada, vos despais do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renoveis no espírito da nova mente, e vos revistais do novo homem, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecorosa, mas a que seja necessária para edificação, para dar graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, seja retirada dentre vós com todo mal. Sede bondoso uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é uma palavra despertadora, um ensinamento, uma doutrina santa da parte do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, e que se tornou universal, porque todo crente precisa viver uma conduta que satisfaça ao Senhor Deus. Então é preciso que o crente abandone os comportamentos indecorosos, que vigie naquilo que vai falar, que tenha cuidado naquilo que veio no coração e que veio na mente, questões de maldade, de imoralidade, de indecência, de ofensa para com os outros. O esforço tem que ser grande, porque como seres humanos, nós somos sujeitos na nossa humanidade a pecarmos, a fazermos tudo que desagrada a Deus. Mas o novo homem, que nós tornamos assim através de Cristo em nós, nos dá graça para superar as fraquezas da carne e lutar a fim de que cuidemos da nossa postura, da nossa conduta, para agradarmos a Deus. E aí devemos fazer de tudo para não desagradarmos também ao próximo. É extremamente complicado, mas a Bíblia diz que nós devemos ter muito cuidado com o nosso comportamento para não causarmos escândalo. Então precisamos de termos um cuidado tremendo, porque ela recomenda que a gente não dê lugar ao diabo. Porque como que se dá lugar ao diabo? Quando a gente começa a fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. Todas as vezes que você mente, que você se corrompe, todas as vezes que você faz coisas que você sabe que contraria a vontade de Deus, a imoralidade, o desejar mal ao próximo, o guardar o rancor, você guardando mágoa no seu coração, guardando ódio no seu coração, você vai estar contaminando a sua alma, porque o mais prejudicado na questão de guardar ódio no coração é aquele que guarda o ódio. De repente, aquela pessoa que você odeia não está nem aí, nem sabe de nada, ela está vivendo a vida dela com
normalidade, e você que está guardando mágoa no seu coração, guardando rancor, a Bíblia diz que se o homem pecar contra o outro, o que recebeu a ofensa deve procurar o que o ofendeu e se consertar. Se aquela pessoa não quiser se consertar, porque se achar na posição de destaque, você deve levar uma outra pessoa ou duas pessoas para que, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela se torne verdade. Jesus disse isso lá no livro de São Mateus, no capítulo 18. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo uma ou duas testemunhas, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se torne verdadeira. Se ele não te ouvir, aí leva para a igreja. A igreja vai julgar a questão e vai chamar aquela pessoa, aquele ofensor. Se ele não ouvir a igreja, aí a Bíblia diz que ele é considerado como publicano e pecador. Mas não há necessidade de se chegar ao extremo, porque a pessoa que está magoada, ela precisa entender que aquela mágoa, aquele rancor está impedindo a oração dela, está impedindo o crescimento espiritual, está impedindo a comunhão dela com Deus, porque o ódio atravanca a espiritualidade. O ódio, e ele é tão danoso que ele pode se converter em enfermidade, doenças gravíssimas, tanto física quanto emocional, quanto mental. Então é preciso que, entendendo que você está com o coração rancoroso, clame a misericórdia de Deus e pede perdão. Diz o salmista no Salmo 130, versículo 3, ele diz: Senhor, se tu observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? E aí o versículo 4 ele diz: mas contigo está o perdão para que seja temido. O perdão está com Deus. E ele oferece o perdão para aquele que realmente está com o coração rancoroso, com mágoa. E você precisa entender, de qualquer maneira, se o teu irmão te ofendeu, você é tão fraco quanto ele. Depois você pode estar ofendendo ele ou outra pessoa de uma maneira mais grave ainda. Então não se coloque no pedestal do orgulho e da soberba, achando que você é o dono da verdade, porque a Bíblia diz que todo homem é fraco, todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Então não julgue uma pessoa porque você cometeu erros, porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele que teria direito de rejeitar e lançar no inferno aqueles que rejeitam a palavra, que o ofendem, ele dá toda a oportunidade. Claro que haverá um dia que ele fará o juízo final, e aí aqueles que tiverem rejeitado e for cortado o fio da existência antes da retratação, aí vai ser lançado na perdição eterna. Então nós observamos aqui que no versículo 32 ele diz: sede um para com os outros compassivos ou benignos, perdoando uns aos outros. Será que nós temos agido assim? Temos sido compassivos e benignos, entendendo a fraqueza do outro? Ou a gente acha que qualquer pessoa que nos ofendeu, ela merece a morte a qualquer custo, não tem perdão? A nossa arrogância e soberba e presunção é maior do que o perdão que a gente possa oferecer. É interessante que levaram a Jesus uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. O que levou foi os fariseus e alguns sacerdotes que os enviou para que pudesse colocar Jesus no estreito. E o que ele vai fazer agora? Ele não pode se levantar contra a lei mandou. E eles chegaram com aquela mulher e disseram: essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que esta fosse apedrejada. Aí pergunta Jesus: tu, o que diz? A Bíblia diz que Jesus estava ali, tinha passado a noite no Monte das Oliveiras, orando, estava no templo, como de costume, chegando no templo, esperando abrir o templo para poder cultuar. Aí, de repente, essa questão aparece. Essa mulher é trazida e colocada diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele fala para aquela multidão: olha, se alguém tem voz, não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E inclinou-se novamente
continuou escrevendo com o dedo na terra. E de repente houve um silêncio. Jesus observou que houve um silêncio, porque o que Jesus propôs a eles, quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ninguém. A Bíblia diz que foi sendo do mais velho até o mais moço, só ficando a mulher, que era réu, que deveria estar ali junto com a outra pessoa com quem ela adulterou. Mas eles estavam tentando pegar Jesus numa infração, tentando Jesus, e Jesus é o dono da sabedoria. Jesus estava na terra, mesmo que havia deixado lá a sua glória, mas ele estava aqui em plena obediência ao Pai, o que nos dá exemplo de que, se estivermos de acordo com a palavra, em obediência ao Pai, ele nos dá também estratégia e solução para sairmos de problemas complicados na vida. E aí, quando Jesus se endireita novamente, não vendo ninguém mais senão a mulher, ele pergunta: mulher, onde são aqueles teus acusadores? E ela diz, e ele ainda fala assim: ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Aí ele disse para a mulher: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Isso é, se esforce para não pecar. E João diz assim, o discípulo amado diz assim: rogo para que não pequeis, todavia se pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Não é porque você cometeu um pecado, porque você falhou, que você vai se matar por isso, não vai ter mais chance, não. Recorra-se a Jesus e clame por Ele, peça socorro, peça misericórdia, e Ele vai apagar os seus pecados, vai limpar o seu coração e vai te dar nova razão para viver. E por esse motivo você será agradecido e continuará batalhando contra o mal e ajudando a edificar a Igreja de Jesus, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, moldando a sua vida pela palavra e ensinando a outros também. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra nos nossos corações e que possamos entendermos que o nosso Senhor é extremamente poderoso para nos libertar do poder do mal. E a gente precisa estar sempre nos protegendo debaixo da graça de Deus, da poderosa mão do Senhor. A palavra de Deus é escudo para nos livrar dos dardos inflamados e das setas. Mas, se formos atingidos, a solução nos recorremos a Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, limpa-me, faz de mim vaso de bênçãos, instrumento de honra. Coloca isso no teu coração, porque Jesus te ama e não quer perder você. Não é por causa da sua falha, do seu pecado, que você vai estar condenado ao inferno. Você só vai ser condenado se você rejeitar o princípio de Deus. Buscar Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Ele é a porta. Se alguém entrar por Ele, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, ele disse que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra, dá prazer para aquela pessoa e tem prazer com ela. Mas se não abrir a porta, que é o coração, e permitir que Ele trabalhe, que Ele tire toda a impureza, é preciso que se tire a impureza do coração. Sabe, querido, os israelitas eram orgulhosos e soberbos porque tinham o processo da circuncisão. Eles que eram consagrados a Deus por meio da circuncisão. Mas o próprio Deus um dia os exortou dizendo: tirai o prepúcio do coração, limpai o coração, porque com a marca que eles tinham no membro masculino, todo macho tinha que consagrava a Deus, precisava passar pelo processo da circuncisão, que era a operação do prepúcio. Eles continuavam ainda cheios de rancor, cheios de ódio, continuavam querendo matar, destruir, querendo levar as coisas na base da arrogância, se sentiam eram presunçosos e soberbos, se sentiam absolutos. No entanto, a recomendação de Deus é que se tire a imundícia do coração. Então, Deus quer limpar os nossos corações. Entreguemos nosso caminho ao Senhor, confiemos nele, porque Ele tudo pode fazer. Receba essa palavra, reflita. Se você cometeu algum deslize, saiba que Jesus quer mudar a sua história, Ele quer te abençoar, porque Ele precisa de você na obra, Ele quer te usar como instrumento vivo. Nesse rancor,
nessa mágoa no seu coração, você só vai se enfornando, entrando para a caverna. Ninguém na caverna pode ser produtivo. Sai da caverna, Elias, e vai cumprir a ordem de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe e coloque em nós o desejo de fazermos a sua obra no Senhor do Evangelho e tendo a vida moldada pela palavra. Que o Espírito Santo nos abençoe para a glória de Deus. Paremos e pensemos. Deus é o Senhor. Amém.